Há muito pouco tempo, um dos trend topics do Twitter, aqueles assuntos mais discutidos, foi a hashtag O Tempo Tá Louco. Diversas pessoas espalhadas pelo nosso país comentavam as suas relações com as mudanças climáticas. Por esse motivo, e para poder discutir os últimos assuntos relacionados a esse tema, as últimas inovações, as últimas descobertas ligadas às mudanças climáticas, eu vim à FRJ entrevistar o professor Emílio Leb Larouverre, de Planejamento Energético e Ambiental. Professor, hashtag O Tempo Tá Louco? O tempo realmente está mudando. Há uma alteração no clima. Algumas mudanças são mais lentas e graduais. Algumas mudanças se refletem em eventos mais extremos. Como, por exemplo, o Catarina, que talvez seja o primeiro furacão brasileiro, né, que passou da categoria de ciclone para furacão. O fato da gente ter mais eventos climáticos extremos, né, com mais energia, o fato de termos El Niño mais frequente e mais agudo, né? Então existem manifestações, né, um aumento gradual da temperatura, mudança no padrão de chuvas, tudo isso são mudanças do clima. O último dado é que nós tivemos um crescimento no desmatamento nos estados do Pará, Rondônia, Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e Mato Grosso. Só o Tocantins apresentou uma queda do desmatamento. Como é que esse cenário influencia o nosso mapa climático? O desmatamento causa emissões de CO2, gás carbônico, que é o principal gás de efeito estufa, né, que aumenta o fenômeno das mudanças climáticas. O Brasil tem essa característica de que as emissões do desmatamento são importantes, né? E esses gases realmente precisam ser controlados, né? Então, o que aconteceu no ano passado é que houve um ligeiro aumento, mas a boa notícia é que de 2004 até o ano atual, houve uma queda muito grande, né, de um lado, políticas públicas, né, de repressão, de fiscalização, e, por outro lado, também instrumentos econômicos de cortar o crédito para atividades que não tenham licença ambiental e que também não tenham as propriedades, não tenham as áreas de recomposição florestal, de preservação permanente. Então, o Brasil conseguiu reduzir fortemente suas emissões de gases de efeito estufa, né, graças a esse controle do desmatamento de 2004 para cá. Agora, nós ainda temos, de acordo com últimos números, e são diversas pesquisas, de 1 a 1,5 bilhão de toneladas de dióxido de carbono lançados. É uma ilusão nós pensarmos em zerar esse número? Zerar é bastante difícil. Nós temos cenários que, eventualmente, até 2050, a gente possa ter emissões globais no Brasil, né, bem menores do que o número atual de cerca de 1,3 bilhões de toneladas, né? A questão é que até o desmatamento vem sendo controlado com bastante sucesso, como eu falei, mas uma parte do desmatamento é permitido por lei. Há um desmatamento legal, que é de até 20% das propriedades, por exemplo, da Amazônia, 20% da área pode ser utilizado. Agora, o que pesa mais nas emissões a longo prazo é a queima de combustíveis fósseis. Depois dessa queda que houve nos últimos 10 anos no desmatamento, o Brasil se juntou à realidade dos países mais industrializados, de que o grande problema para deter o aumento do efeito estufa é conceber um sistema energético sem a queima de combustíveis fósseis, que são o carvão mineral, que nem é usado muito no Brasil, mas o petróleo, esse sim muito usado no Brasil, e o gás natural. Então, para isso a gente tem que aumentar a eficiência no uso da energia e trocar o nosso sistema energético por um que faça apelo crescente a energias renováveis. Existe algum método que nós possamos fazer no nosso dia a dia para ajudarmos a frear esses problemas? Certamente é o que a gente chama mitigação das mudanças climáticas, que é atuar sobre a causa, que são as emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, a gente tem que reduzir a emissão desses gases, controlar o desmatamento, plantar florestas, recompor áreas de preservação florestal permanentes, restaurar, por exemplo, a Mata Atlântica, né? Temos de 20 a 60 milhões de áreas degradadas no Brasil. Na agropecuária, a gente pode
intensificar o uso do solo. Não precisamos ter apenas uma cabeça de gado por hectare, em média, no Brasil. Então, a integração lavoura, pecuária e florestas, plantio direto, né? Várias práticas agrícolas de fixação biológica do nitrogênio e no sistema energético, como já falamos, eficiência energética nos transportes, nos veículos individuais, aumentar o transporte coletivo de massa no transporte urbano de passageiros, aumentar o transporte por ferrovias e hidrovias, na indústria aumentar a eficiência no uso da energia na indústria também e estimular, né, novas formas de aproveitamento, né, da energia solar, da energia eólica, que já estão crescendo, né, e aprender a fazer usinas hidrelétricas sustentáveis, inclusive na Amazônia, sem impactos ambientais negativos tão importantes.